mas eu estava ali orando, pedindo a Deus que nos visite nessa noite novamente. E continue essa grande obra, porque Deus falou que para ir bem na mensagem da cruz, chegou o tempo do avivamento. Chegou o tempo do renovo, o tempo da restauração, o tempo do ser vivificado pelo Espírito Santo. Então, fique atento, porque eu creio que Deus vai falar ao teu coração nessa noite mais uma vez. Abra a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 1 até o verso 4. Pode ficar sentado, mas com toda a reverência devida ao Senhor. Atos 2, do verso 1 até o verso 4. Quem encontrar pode dar glória a Deus. Quem encontrar pode dar um aleluia. Na Nova Almeida atualizada diz assim a palavra do Senhor: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Até aqui, Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença conosco nessa noite. Fala aos nossos corações. Nós estamos ávidos, desejosos de continuar ouvindo a Tua voz, porque quando o Senhor fala, a Tua voz é inconfundível. Quando o Senhor fala, a Tua voz é incomparável. Que eu diminua, que o Senhor cresça. A igreja diz amém. Queridos, antes de enfrentar o que a teologia chama de via crucis, e também ir para o Monte Calvário, porque chama-se Calvário porque tinha uma forma de caveira. Antes de enfrentar aquela cruz, o Senhor Jesus havia dado algumas instruções aos seus discípulos antes da sua morte e ressurreição. E após a sua ressurreição, ele falou diversas coisas por cerca de 40 dias. E aí eu percebo em Lucas 24, 49, um texto que diz assim, Lucas 24, 49: eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Por diversas vezes o Senhor Jesus, instruindo os seus discípulos, instruindo os apóstolos, instruindo aquela grande multidão de pessoas, ele trouxe uma palavra que não deixava dúvidas: o Espírito Santo viria sobre a igreja, o Consolador desceria, e ele estaria sentado à destra do Pai. Esse Espírito Santo iria inaugurar de forma, digamos, institucional, um novo tempo, uma nova dispensação, a dispensação do Espírito, ou a dispensação da igreja neotestamentária. E então ele vai escrever a um homem chamado Teófilo, Lucas vai escrever, e vai dizer, Atos 1, do 1 ao 8: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas,
depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder, aleluia, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e Ponte Lacerda, e Samaria e Cuiabá, e Samaria e Vila Bela da Santíssima Trindade, e Samaria e Nova Lacerda, e Samaria e Comodoro, e Samaria e Cáceres, e Samaria e São José dos Quatro Marcos, e Samaria e Araputanga, e Samaria e até os confins da terra. E aí, seguindo essas promessas, essas profecias escatológicas, também me lembro da profecia do profeta Joel, capítulo 2, versos 28 e 29, que diz: e acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito. Então é um texto muito contundente na paraclesiologia, na questão da doutrina do Espírito Santo. É interessante que essa expressão Pentecostes, segundo a enciclopédia de Strong, ela vai aparecer somente 3 vezes no Novo Testamento, e ela está inserida em 3 grandes festas que aconteciam em Israel, que eram muito celebradas. A primeira festa, a festa da Páscoa, também conhecida como a festa dos pães asmos, em que não se podia comer pão com fermento, e se celebrava o dia em que Deus havia tirado os israelitas do Egito, conforme Deuteronômio 16, do 1 ao 8. A outra festa, não menos importante, era a festa das semanas, que veio depois de se tornar justamente a festa de Pentecoste, que ela era celebrada 50 dias depois do sábado, que começava com a Páscoa, em celebração à colheita concluída, conforme Levítico 23, do 15 ao 16. E por fim tinha também a festa do tabernáculo. Essa festa era tremenda, porque durava 7 dias, e eram apresentadas ofertas queimadas, conforme Deuteronômio capítulo 16, verso 13. Pois bem, por que eu estou dizendo tudo isso nessa noite? Porque a minha tese da minha prédica é que o Pentecostes, como evento histórico, e conforme profetizado pelo próprio Senhor Jesus e pelo profeta Joel, ele, como ocasião da chegada do Espírito Santo, e eu quero aqui fazer aqui uma pausa. Por que isso é tão importante de ser ministrado? Porque a nossa denominação Batista Nacional, ela surgiu justamente como resultado de uma renovação espiritual, como resultado de um grande avivamento que veio sobre o Brasil, e incendiou homens como Enéas Tonini e outros.
como Rosali, que foi uma missionária tremenda, e esses homens cheios do Espírito Santo, eles foram convidados a se retirar da Convenção Batista Brasileira, e então eles foram obrigados, pela força da circunstância, a iniciar o que nós chamamos de Convenção Batista Nacional. Lá na cidade de Búzios, lá na minha terra natal, no Rio de Janeiro, em 2017, 2018, não estou equivocado, foi feito um pedido de perdão formal à Convenção Batista Brasileira, reconhecendo que não agiu com a direção do Espírito Santo em expulsar diversos pastores e diversas elites que foram incendiados pelo poder do Espírito Santo. Então, falar de Pentecostes, falar de avivamento, falar do Espírito Santo, é falar da nossa fonte matricial, é falar de onde nós nascemos. Não combina Igreja Batista Nacional fria, Igreja Batista Nacional apática, Igreja Batista Nacional que não crê nos dons espirituais, igreja que não profetiza, igreja que não busca revestimento de poder. Não combina. Está dando uma microfonia aqui, Clodoaldo, hoje não está. Baixa um pouquinho, por favor. Então não combina. Mas eu glorifico a Deus, porque aqui na terça-feira se cumpriu algo que devia ser nas nossas igrejas algo comum, que é a manifestação de uma forma graciosa do Espírito Santo. Teve visita angélica, teve coluna de fogo, teve revestimento de poder, teve batismo, teve mover, teve quebrantamento. Nós não temos esse costume de todos os nossos cultos acontecer, porque nós não temos domínio sobre o Espírito Santo. Mas não devia ser algo tão esporádico, pelo contrário, temos que buscar de tal maneira que se torne corriqueiro no nosso meio. Temos que buscar a presença do Senhor de tal forma que cada culto seja um encontro com Deus. Eu falo que há pessoas que vivem de encontros, que vivem de momentos. Deus não quer que vivamos de momentos, Deus quer uma constância na nossa vida. Porque o texto é muito claro em Efésios capítulo 5, verso 18. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, em que há confusão, mas sede cheios do Espírito Santo. Esse enchimento do Espírito não é um ato estático. Não, no grego a ideia é de algo contínuo. Por toda a vida temos que buscar esse enchimento, essa plenitude da pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Então você está aqui nessa noite num culto em que estamos dando ênfase na terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele sabe quem são aqueles que nessa noite estão com fome dEle, estão com sede dEle. Ele não quer apenas pessoas espectadores, Ele quer pessoas participantes da sua obra. Ele quer te impactar nessa noite, Ele quer te pegar nessa noite. E a minha oração é que você tenha um encontro com Ele mais uma vez. Porque a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir. Romanos 10, 17. Ouvir a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 4, verso 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia vai dizer que nós somos já abençoados, nós não seremos, nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. A Bíblia vai dizer que eu e você em Cristo somos mais que vitoriosos. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis e nos auxilia, nos ajuda nas nossas fraquezas. De sorte que quando eu sou fraco, aí então é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa justamente na minha fraqueza. Então, querido, querida, você que me escuta nessa noite, IBN Mensagem da Cruz, se prepare para ter um encontro com Ele. Que enquanto eu for ministrando, que o teu coração seja incendiado pela palavra. Porque no final vamos orar novamente.
E eu creio, pela graça, que agora vai descer e vai nos impactar mais uma vez. E esse culto de avivamento que aqui acontece de vez em quando, que se torna algo corriqueiro nessa igreja. A pessoa chegar por aquela porta, já sentir a glória de Deus. Porque no mundo espiritual, não está no meu esboço, mas estou sentindo de falar, no mundo espiritual é interessante. Quando tem um demônio numa região, um espírito maligno, e quando chega um homem de Deus, o demônio percebe, sabia? Em alguns casos ele até dá um grito de derrota, fica incomodado. Quando Jesus chegou lá naquele homem gadareno, lá de Gadara, as entidades não aguentavam, que veio ter conosco, que nós temos contigo. Mas o contrário também é verdade. Quando você chega numa igreja avivada, numa igreja que está buscando o poder de Deus, você sente uma coisa chamada unção. Meu irmão, como é bom estar no lugar que você sente a unção de Deus vertendo naquele ambiente. E essa igreja aqui, a IBN Mensagem da Cruz, desde o seu nascimento, é uma igreja fiel à palavra, que busca unção, que busca avivamento, que busca poder, porque tem um altar fidedigno à Santa Escritura do Senhor. E onde a palavra é honrada, o avivamento acontece. Onde tem palavra, onde tem oração, onde tem jejum, meu irmão, Deus tem prazer de derramar do seu Espírito. E você, eu já falei, vou falar de novo, vocês se preparem, especial a liderança, porque vocês adquiriram terreno, vocês vão construir um novo templo para o Senhor, e Deus vai levar vocês para um novo nível, para um novo tempo. Porque é diferente. Eu fiz parte de uma igreja que tinha 300 membros e construímos um templo e fomos para 1.500. Meu irmão, é muito mais trabalho, mas a colheita também se torna maior. Então Deus vai dar para vocês um novo templo, uma nova casa, um lugar para vocês chamarem de seu. Vão sair do aluguel. Vai ser eu vi já, como é que fala? A planta, né? Eu vi ali o projeto, irmão. Que vocês continuem humildes, hein? Em nome de Jesus, hein? Porque o negócio é faraônico, o negócio é violento, sabe? Vai ser uma coisa assim linda nessa cidade como nunca se viu. Mas quando Deus nos dá algo maior, a cobrança também aumenta. Então o que Ele está fazendo esse ano? Creio pela fé. Está derramando poder, está ferramentando a liderança, está derramando dons espirituais, está renovando, para quando o negócio começar, meu irmão, já vão estar tudo no fogo do Espírito, em nome de Jesus. Então, o Pentecoste continua acontecendo. E esses cerca de 120 homens, essas pessoas estavam no cenáculo, orando, para que algo acontecesse. É interessante que na sequência do texto, em Atos 2, 38, 30, vai dizer assim, 38, 39. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Ele está chamando não só você, Ele está chamando a sua família para servir a Ele. Sabe, Ele está chamando a você, ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos, à sua família, que você possa declarar: eu e minha casa servimos ao Senhor, eu e a minha casa somos cheios da presença do Senhor, a minha casa é um pedacinho do céu. E você verá coisas sobrenaturais acontecendo. É interessante que o Espírito Santo é Ele que gera avivamentos e reavivamentos. Ele fez isso na Rua Azusa, nos Estados Unidos. Ele fez isso no País de Gales, na África do Sul, na Índia, em Moçambique e em tantos outros lugares do mundo. Está fazendo em Ponte de Lacerda, está fazendo em Cuiabá, está fazendo em São Paulo, está fazendo em diversos lugares um grande movimento, um grande avivamento. Mas nós não temos como determinar o derramar de Deus. O vento do Espírito sopra como quer. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Contudo,
Eu vejo aqui nesses apóstolos, nesses discípulos, 4 atitudes que, se nós tivermos a partir dessa noite, isso vai mudar radicalmente a nossa história. Vai mudar radicalmente a nossa percepção espiritual. A primeira verdade, se você quiser anotar, é que os discípulos creram na promessa. Eles creram na promessa. Atos 1, verso 12 diz assim: então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Você pode falar assim: poxa pastor, mas 1 quilômetro é pouca coisa. Mas lembre que naquele tempo não tinha automóvel, não tinha combustível, não tinha energia elétrica. Tudo era feito a pé. E quem tinha um camelo ou tinha um jumento, uma jumenta, geralmente era alguém com muitos recursos. Então, qualquer caminhada de 1 km, de 12 km já era um grande desafio. Fato é que eles voltam para Jerusalém, ao invés de se dispersarem. Eu já falei aqui num outro momento, eu falei na verdade em Vilhena, explicando que Paulo vai dizer aos Coríntios que Jesus falou para cerca de 500 pessoas, e aí você tem 120 pessoas no cenáculo, significa que 380 ficaram pelo caminho, perderam a direção, não ficaram no propósito. Eu fico pensando que o próprio Senhor Jesus falou para eles, falou com eles, o próprio Deus encarnado, o verbo que se fez carne, que habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, falou, e ainda assim tiveram pessoas que conseguiram se desviar do propósito. É impressionante. Mas 120 pessoas estavam focadas, estavam compenetradas, estavam certas, convictas de que quem tinha feito a promessa era fiel para cumpri-la. Quem tinha feito a promessa não mente, não erra, não falha, não chega atrasado. O que ele fala, ele cumpre. Inclusive a Bíblia diz assim: se eu de nós falar sim, sim e não, não, o que passar disso vem do diabo, está escrito. Então Jesus era muito correto, muito convicto das suas palavras. E esses homens, 120 pessoas, eles creram na promessa, de modo que foram para o cenáculo então orar e falar com o Senhor. A gente só ora por aquilo que a gente acredita. A gente só crê quando coloca a nossa fé em ação. Quando a fé deixa de ser um substantivo e se torna um verbo que nos leva a agir de forma intencional. Quando há uma atitude intencional concernente àquilo que eu creio, milagres, prodígios, sinais, maravilhas acontecem na minha vida. Então eles creram na promessa, eles confiaram na promessa, eles acreditaram na promessa e se prepararam para algo novo que estava para acontecer. Eu sempre gosto de falar isso porque a Bíblia vai dizer que a fé sem obras, está lá em Tiago, ela é morta. E eu sempre falo para a pessoa memorizar: se você tem promessa para casar-se, esteja sempre pronto, bem vestido, perfumado, cabelo cortado, bem maquiada, porque a qualquer momento a tua bênção pode chegar. Se tem uma promessa para você, você não pode andar maltrapilha por aí, nem maltrapilho. Você tem que andar sempre alinhado, porque a qualquer momento a tua bênção pode aparecer. Você está debaixo de uma promessa. Quem está comigo, diga glória a Deus nessa noite. Se você sabe que vai chegar um carro, que tem uma promessa de chegar um carro, você tem que tirar rapidamente a sua habilitação, preparar a habilitação, porque se Deus falou que vai chegar o carro, mesmo que você não tenha recursos, de algum modo a bênção vai chegar. Seja um carro, seja uma moto, seja um outro bem material. Se Deus falou que você vai cantar no louvor, que você tem perfil de adorador, faça urgentemente um curso de técnica vocal. Comece a se preparar, porque em algum momento o Clodoaldo vai te chamar para conversar. Amém, gente? Eu tenho chamado para servir, eu quero ser um diácono. Não espere o pastor Cleito te chamar. Comece a lavar banheiro, comece a servir, comece a somar, comece a trabalhar. Antes da bênção chegar, você já tem que ser uma bênção.
Ah, quando eu for diácono eu vou ajudar. Não, 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 não. Tem que ajudar antes. Porque a diaconia à luz da Bíblia foi chamada pelo testemunho. Tinha testemunho, eram pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, eram pessoas que faziam a diferença. Então, você não tem que esperar, você age de forma intencional. Por isso que eu falo, crente não namora para namorar, crente namora para casar. É ou não é? Se tem alguém que namorando e enrolando a menina, ele vai te pegar, varão. Porque não tem esse negócio. Ah, estou namorando daqui a uns 5 anos, meu irmão. Ah, daqui a uns 5 anos, pastor, eu estou orando. Gente, as coisas de Deus não são assim. Se tem promessa, se tem propósito, se é de Deus, Ele tem pressa. Quando é de Deus, Deus não é Deus de confusão. O que Ele prometeu, Ele cumpre. Agora eu tenho que fazer a minha parte. Ele falou, ó, ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Qual que era o papel dos discípulos, irmãos? Me ajuda aí. Vamos fazer aqui uma interpretação, usar aqui da hermenêutica. Qual era o que eles tinham que fazer? Uma coisa. Qual que era? Ficar onde? Era uma questão geográfica. Ó, não é em Ponte Lacerda, não é em Poconé, não é Cuiabá, não é na Itália. Não, é Jerusalém, é Israel. Fica lá. Aí eles foram para onde? Para o cenáculo. Ficaram lá fazendo o quê? Jogando bozó? Ficaram lá jogando Uno, banco imobiliário. Não tem nada contra, mas não foi isso. Eles estavam lá orando. Orando e buscando o quê? A face do Senhor. Propósito, intencionalidade. Estavam orando, esperando, porque a parte deles era o quê? Era orar e ficar em Jerusalém. E a parte de Deus? Enviar o Espírito Santo. Enviar o consolo. Então, a primeira coisa, eles creram na promessa. Eles creram, e a Bíblia fala que tudo é possível àquele que crê. Primeira coisa, irmão, creia. Eu me lembro, estou aqui me lembrando, eu estava namorando a pastora Lucinete ainda, e eu estava vendo televisão com ela, e aí a Sara Nossa Terra, se eu não estou equivocado, e eu vi a bispa Sônia Rodovalho. Não, não é Sara não, é Renascer? Ou é Sara? É Sara. É Sara. Aí aquela mulher começou a falar uma língua esquisita, e eu perguntei para o Frei Lucinete, esse negócio aí, o que você tem aí? Ela falou, isso aí é a língua dos anjos, é o dom de línguas, é o Espírito Santo. Eu com muita sinceridade falei, amor, isso aí é de Deus. Ela falou, isso aí é de Deus. E eu falei, mas qual que é? Irmão, a importância do discipulado. A minha esposa foi muito sábia, ela me discipulou no início. E ela falou assim, não, é uma bênção, amor, é para edificação pessoal, é o menor dos dons, mas edifica você mesmo, é uma bênção, é edificante e tal. Eu falei, cara, se é de Deus, eu quero. E daquele dia em diante, porque a Bíblia fala para buscar os melhores dons. Você vê como é que é o negócio. Os dons é o Espírito Santo que concede, conforme Coríntios capítulo 12. Ele concede os dons, mas quem tem que buscar somos nós. Amém, gente? Eu falei, ó, eu quero. Não demorou, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu buscando, fui batizado. Então eu tenho que crer. Agora, se você tiver a visão sensacionista, eu não creio nos dons espirituais, eu não acredito nisso, irmão, dificilmente, realmente, você vai receber. Porque a Bíblia diz lá em Tiago, que o homem que duvida, o homem que é inconstante, não pense ele que vai orar e receber, porque do Senhor não vai receber nada. Deus não opera na dúvida, Deus opera na certeza. Quando você tem convicção, você tem certeza, você crê, você acredita, você confia, e Deus, para honrar a tua fé, Ele opera aquilo que você está pedindo. Então, aqueles homens creram na promessa, aleluia! Segunda coisa, eles obedeceram à orientação de Jesus. Aqui é tremendo, Atos 1, 13 e 14 diz assim: quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão os Zelotes e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aleluia. Atos 1,
13 e 14. É interessante porque Deus não opera na desobediência. A desobediência é um impeditivo para que eu receba as bênçãos que o Senhor tem para mim. Ele opera na obediência. A Bíblia vai usar o paralelismo diversas vezes. E tem uma dicotomia que é muito simples, que ele vai usar em Deuteronômio e muitas vezes. Ele vai usar duas palavras: bênção e maldição. Quem está dentro da palavra está debaixo da bênção. Quem está fora da palavra está debaixo de maldição. É simples. Então, olha que terrível. Toda vez, pastor Cleiton, que eu saio da vontade de Deus, que eu saio da Bíblia, que eu desobedeço, eu estou debaixo de maldição. Não é terrível isso? Deus não opera na desobediência, opera na bênção. Então, qual que era o propósito? Ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Mas qual que era o condicionante? Fica em Jerusalém. Aconteça o que acontecer. Por quê? Estava tendo perseguição. O Império Romano começou a perseguir, a ter os mares. Então, a coisa começou, a chapa começou a esquentar. Mas aconteça o que acontecer, fica em Jerusalém, porque o Espírito Santo vai chegar, aleluia. Ele vai chegar, ele está vindo e vai ser em poucos dias. Eles foram, irmãos, obedeceram, permaneceram no cenáculo, perseverando, unânimes em oração, aleluia. Perseveraram, orando. Sabe, nós estamos vivendo um tempo que os crentes oram 2 dias, já vou parar de existir. Vai jejuar, jejua 3 dias, a carne não está aguentando, não estou dando conta. Meu irmão, a Bíblia vai dizer que o reino dos céus é tomado com esforço, com violência. Os que se esforçam se apoderam dele. Você precisa se esforçar, fazer a sua parte, Deus vai fazer a parte dele. Sabe, orar é conosco, derramar o Espírito Santo é com Deus. Fazer a matrícula do vestibular, estudar é com a gente passar é uma graça de Deus. É a nossa parte da obra de Deus, nós somos cooperadores. 1 Coríntios capítulo 4. Então eles foram lá e falaram: sabe uma coisa? Vamos fazer a nossa parte. Se há uma direção do Pai, se há uma direção do Filho, nós vamos obedecer, aleluia. A questão está na obediência. E não existe obediência pela metade. Ou você obedece, ou você não obedece. Ou você é quente, ou você é frio. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Não tem muro. Alguém já diz: o muro é do diabo. Ou eu estou com Deus ou eu não estou. E eles obedeceram. Então, primeiramente, eles fizeram o quê? Eles creram. E depois, obedeceram. Quando eu creio e eu obedeço, eu me habilito a receber o que Deus tem para mim. Eu já tive diversas experiências, mas diversas, em que Deus mandou eu obedecer. Eu vou contar uma aqui que é bem simples, mas você vê como é que Deus trabalha. Eu tinha uma Bíblia chamada King James, da aniversário da Reforma, de 400 anos. Aquela Bíblia era o meu xodó. Eu ganhei do pastor Renato Rubim, lá de São Paulo. E aquela Bíblia, pastor, era quase que uma idolatria, vou confessar. Eu tinha ela em grande estima, guardava ela e comecei com ela para a igreja. E um liderado meu falou: rapaz, pastor, que Bíblia bonita, que Bíblia linda, que Bíblia maravilhosa. O cara colocou o olho na minha Bíblia. Eu falei: rapaz, acho que esse cara está querendo a minha Bíblia. Mas essa Bíblia é minha. Eu estou num culto matinal, como se fosse hoje, eu lembro. Ele estava na minha frente, eu estava atrás. E Deus falou assim comigo: Anderson, dá a Bíblia para o Flávio. Eu falei: isso deve ser a voz do diabo. A minha Bíblia, que eu ganhei da Reforma, dá a sua Bíblia para ele. Ele já queria mesmo, né, irmão? Eu falei: Flávio, toma aqui minha Bíblia, cara. Deus mandou te dar.
aquele cara ficou feliz, mas eu fiquei triste. Sabe por quê? Tem gente que pensa que obedecer vai ser sempre com alegria. Eu não encontro fundamento para isso. Na verdade, ele não está preocupado se eu estou alegre, se eu estou triste. Ele quer que eu obedeça, e ponto final. Quando ele falou, Abraão, me dá o seu filho, o único filho a quem amas. Eu não vejo no texto assim, não consigo perceber a luz da escritura. E Abraão foi para Moriá, dando glória. Eu não consigo ver. E Abraão estava feliz que ia matar seu filho Isaque. Eu não vejo isso. Mas o que eu vejo, ele obedeceu. Aí eu obedeço, dou a Bíblia. Depois de um tempo eu me torno compostor. Eu comecei a vender Bíblia para fazer uma renda extra. E eu ia comprar a Bíblia, o que eu fazia? Toda a Bíblia que eu ia comprar, que eu ia vender, eu queria ter uma para mim, para ver se a Bíblia era boa. Irmãos, eu dei uma Bíblia e ganhei um monte. Eu dei uma e ganhei um monte. Vai lá em casa, o que eu mais tenho é a Bíblia. E hoje o que eu mais gosto de ganhar, adivinha? Você quer me alegrar? É me dar uma Bíblia. Eu tenho tudo que é versão de Bíblia na minha casa. Eu amo Bíblia, mas eu dei uma e foi uma semente. E Deus falou assim, você mal sabe, você vai vender Bíblia, e a Bíblia que você vai vender, você vai ter um monte de Bíblia. E eu sou bom para dar Bíblia, né, amor? Quando Deus manda, eu vou lá e dou, porque eu sei que eu vou dar uma e vou receber muitas outras em troca. Deus é maravilhoso para conosco. Mas tudo começa na obediência. Se Deus mandar você abençoar alguém, mandar um pix para alguém, aleluia, obedeça, irmão, porque se Deus está mandando, Ele sabe o que está fazendo. Eu estava hoje na beira do rio Guaporé, na casa do Cássio, da Melissa, que me receberam ali muito bem. Não sei se vocês estão no culto aí por aí, né? Foi maravilhoso. Eu estava lá sentado, olhando os botos ali no meio do rio. Nunca tinha visto coisa linda, né? Os botos ali. Eu achei que só existia boto rosa. E aquele boto, acho que era marrom, que estava ali. Nem sabia que tinha essa espécie. E eu ali maravilhado. Irmãos, eu ouvi uma voz, eu não sou doido. Liga para fulano. Liga para fulano e dá o recado assim. Eu falei, rapaz, eu não sei nem quem é essa pessoa, Jesus. Aí ele me fez lembrar quem era a pessoa. E eu liguei, falei, ó, irmão, eu não te conheço, consegui seu telefone. Deus mandou te ligar e te avisar assim. Eu percebi que o irmão ficou estupefato no telefone. Ficou assustado. Mas de algum modo eu entendi que aquilo era algo de Deus. E que vai ter um resultado, vai ter uma consequência. Deus usa as coisas fracas e loucas para confundir as que são. Mas Ele não abre mão da nossa obediência. Aleluia! Se você quer um avivamento, você tem que crer. Amém? Tem que crer. Segundo, você tem que obedecer. Amém? Terceiro lugar, e para mim um dos mais difíceis. Mais difícil que crer e até que obedecer. Na verdade, o terceiro tem a ver com obediência também. Os discípulos esperaram a promessa se cumprir. Ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Você sabia que tem muita gente que não é abençoada porque é precipitada? Você sabia que tem muita gente que não é abençoada porque não sabe esperar? Você sabia que se você for um fazendeiro e mexer com gado, tem o tempo certo para o gado ser vendido? Tem o tempo certo para ser da amamentação? Tem um tempo certo para mudar de ração? Tem um tempo certo para mudar de pasto? Tem um tempo para tudo. Tem um tempo certo do abate. Se você for alguém que planta soja, que planta milho, que planta algodão, tem um tempo de plantar e tem um tempo de colher. Você não vai ver um agricultor, um fazendeiro jogando a colheitadeira antes do tempo. Porque tudo tem um tempo determinado, está na Bíblia, Eclesiastes 3:1. Então, quando eu espero, quando eu aguardo, eu sou beneficiado com muitas coisas. Uma delas que eu acho maravilhoso é que quando eu espero em Deus, Deus tem para mim sempre o melhor. Quando eu espero no tempo do Senhor,
geralmente o que Ele tem para mim é o melhor. Eu estava lendo lá, né? Estou lendo todo o livro do Gênesis de novo, a Bíblia. O camarada esperou ali, né? 7 anos, Jacó esperou 7 anos por Lia, depois 7 anos por Raquel, 14 anos trabalhando, rapaz, depois ficou mais um tempo ainda, mas ele falou, rapaz, eu não abro mão não, porque eu tiver que esperar, eu espero, mas eu não abro mão da minha bênção, eu não abro mão do que o Senhor tem para mim, não abro mão. E às vezes a gente é precipitado, a gente quer adiantar as coisas. Você vê quando uma mulher está grávida, tem um tempo para a criança nascer, nem menos e nem mais. A nossa filha Gabriela, minha esposa, passou do tempo, estava com diabetes gestacional, demorou a fazer o parto, a Gabriela engoliu o líquido amniótico, foi para a UTI neonatal, quase morreu, porque passou do tempo. Então, nem pode ser nem pré-maturo, nem pode maturo, tem que ser no tempo certo. Se eu não me engano, 39, 40 semanas? Não é isso? Não, a média geralmente é essa, não é isso? O tempo da criança vir ao mundo. Então, meu irmão, a gente tem que saber esperar. Olha só, da promessa feita por Jesus aos discípulos até o cumprimento da festa, segundo alguns teólogos, foram exatamente 10 dias. 10 dias para alguns é uma eternidade. Tem gente que fala, rapaz, 10 dias eu não vou, não, 10 dias eu não vou esperar não. 10 dias eu não espero de jeito nenhum. Ou é hoje, ou é amanhã, não tem nada. Eu sempre conto um testemunho, porque tem testemunho, que é aquilo que edifica. E tem testemunho, que é aquilo que fez mal para alguém, é uma situação difícil. E eu tenho contado esse testemunho, né, amor? O cara ganhou uma terra para fazer garimpo. O pai era garimpeiro. Aquela terra provavelmente tinha ouro. O cara ganhou a terra da família, né? E foi então ali garimpar, naquela terra de garimpo. Ele não tinha maquinário, não tinha equipamento, ele alugou equipamento, botou lá o pé de maraca, botou as mangueiras, botou para trabalhar lá. E após ele 1 mês trabalhando, não achou absolutamente nada. Aí ele teve uma ideia luciférica. Qual foi a ideia luciférica que ele teve? Vou vender essa terra. 1 mês não achei nada, vou vender. Isso. Irmãos, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Grava isso, enquanto um chora, outro vende lenço. Tinha um advogado da cidade. Rapaz, eu compro essa terra sua. Quanto você quer? $500 mil. E o cara falou assim, eu pago à vista. O cara, é sua. O cara comprou a terra. O cara pegou $500 mil. O cara chamou um geólogo para fazer um estudo da terra. O cara falou, doutor, tem ouro nessa terra. Pode contratar um maquinário, botar os galões de óleo diesel, porque tem ouro e tem muito. Na primeira semana o cara achou 7 quilos de ouro. A primeira semana. E na segunda semana achou mais uns 4. Eu não sei quanto está a grama do ouro hoje. Só sei que era coisa de milhões. Aí eu cheguei no cara que foi minha ovelha da minha igreja e falei, cara, e o cara já estava quebrando. Irmão, aquilo era a chance da vida dele, para ele se erguer. E eu falei, cara, por que você vendeu a terra, miserável? Ele falou, pastor, eu tenho um grave problema. Eu não sei esperar. Tem um ditado que fala assim, o apressado come cru. Se ele esperasse mais alguns dias, quem sabe seria hoje um dos homens mais ricos daquela cidade. Tivesse aguardado, ou tivesse, quem sabe, orado a Deus. Deus, eu vendo ou não vendo, eu posso fazer isso, eu espero ou não espero. Deus não é Deus de confusão, pastor Cleiton. Deus falaria com ele. Até a casa própria que ele tinha, teve que vender para pagar a dívida. Porque a agiota não tem misericórdia, meu amigo. A agiota não tem misericórdia, não tem compaixão. E de eu vi um vídeo, o cara falava assim, né? Era um meme, né? Só pode ser. Procura um agiota crente que não mata, que não aleja. Falei, meu amigo, não tem esse tipo de agiota. O agiota é cruel. Os que eu conheço, pelo menos.
Então, fala para o seu irmão assim, ó, espera, irmão, fala aí, irmão. Espera em Deus. Fala, espera. Deus está falando, irmãos? É com alguém, não sei quem é. Com alguém eu sei quem é. A palavra não volta vazia. Então, de repente, alguém prestes a ficar milionário e está tomando uma decisão errada. Deus está dizendo, não faz isso. Você vai se arrebentar se fizer isso. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele vai fazer. Salmo 37, 5. Então, foram 10 dias de espera. E o texto dizia, olha, porque João, na verdade, batizou com água. Mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Eles esperaram um dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 8 dias, 9 dias. Aí no 9º dia, e de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso. O de repente aconteceu. Tem uma máxima que diz assim, ó: quem espera sempre alcança. Esperar no tempo de Deus nem sempre é fácil, mas é o melhor a se fazer. Esperar no tempo de Deus é a coisa certa a se fazer. Nós precisamos esperar. Irmãos, de repente você está aí, Deus quer falar com alguém aqui. Pega a sua Bíblia, ô pastor Célio, pega a sua Bíblia, acha um texto que diga assim, ó: e Jesus correndo, e Jesus apressado, e Jesus, você não vai achar. E andando Jesus, e caminhando Jesus, e se retirando Jesus. E era alguém extremamente ocupado. 3 anos e meio para cumprir com o propósito. Você não vê Jesus correndo, Jesus desesperado, Jesus acelerado, porque Jesus sabia quais eram as suas prioridades. Quando eu sei qual é a minha prioridade, e por saber aquilo que é importante, eu não negocio meu tempo, eu não fico para lá e para cá desesperado, porque eu sei que no tempo certo tudo vai se cumprir. No tempo certo a minha bênção vai chegar. No tempo certo o meu milagre vai acontecer. E o tempo certo não é só para vitórias não. O tempo certo é para perdas também. Ano passado, ver se eu consigo falar, não sei se tem estrutura para falar, mas vou tentar falar. Ano passado, a nossa filha mais velha era lúpica, vinha sofrendo já há muito tempo sofrendo. E a minha esposa fez uma oração a Deus. Falou: Deus, ela está sofrendo muito. Se for o tempo de o Senhor tomá-la para si, porque ela é batizada, é salva, está nos teus caminhos, o Senhor tem liberdade, se for o tempo. A gente estava lá em Mutum, e ela ouviu uma voz do Senhor dizendo: olha, quando eu recolher sua filha, em outras palavras, quando chegar o tempo, você pode sair de Cuiabá e assumir outra igreja, ir para outro lugar. Isso foi numa semana que ela ouviu e não me falou. Na outra semana, nossa filha vem a óbito. Eu passo o dia dos pais velando a minha filha. E na outra semana era o aniversário da igreja. E Deus falou comigo assim, ó: a sua filha está comigo, celebra o meu nome. Eu falei: Deus, o Senhor está me pedindo para fazer umas festas com uma semana que eu enterrei minha filha. Deus falou: é isso que eu quero, que você me adore em espírito e em verdade. E é o filho que Deus mandou. Passou um tempo, Deus realmente nos leva, abre as portas e está nos levando para a cidade de Nova Mutum, para assumir uma grande igreja por lá, que eu nunca imaginei, que nem queria para aquela cidade. Mas o tempo de Deus é o tempo de Deus. Então, era o tempo de Deus. A minha esposa, aí o pessoal chegava lá no velório, estava lá, eu estava sorrindo, eu estava tranquilo. E o pessoal falava: rapaz, como é que você consegue estar rindo com essa filha morta? Eu falei: cara, o que está aqui é só o corpo físico. A minha filha já está no seio de Abraão, ela está com o Senhor, eu sei para onde ela foi.
Eu sei o Deus que ela servia, eu conheço o Deus que minha filha servia, eu sei que ela está com o Senhor, foi o tempo de Deus, ela não está mais sofrendo. Onde ela está agora não tem mais pranto, não tem mais dor, não tem mais choro, não tem mais sofrimento. Para pegar uma aveia não conseguia, pastora Dalva, sabe, era um desespero, aquele sofrimento, cabelos caindo da cabeça, toda cheia de, como é que é o nome, amor? Nos braços, aquelas feridas nos braços, sabe, que é o lúpus bolhoso, sabe, um verdadeiro caos. E eu orei por tanta gente em nome de Jesus, e Deus curou tanta gente por meio da minha vida, mas não quis curar minha filha, eu orando. Deus não me permitiu ter esse privilégio, porque Ele é soberano. Então, meu irmão, se você tem que crer, você tem que obedecer, e você tem que esperar. Essa é a tríade da bênção. Essa é a tríade para quem quer ter uma experiência com o Espírito Santo. Essa é a tríade para quem quer ter uma experiência com Deus. Não adianta lutar contra Deus. Ele é soberano em todos os seus caminhos. Ele é justo em todos os seus caminhos. Não há nada demasiadamente difícil para Ele. E aí ficamos sabendo depois que uma pastora amiga nossa, Gisele Venturelli, tinha orado por ela numa sexta, e Deus falou que ia recolher ela. Um dia antes dela partir, ela estava vendo televisão, eu liguei para ela, dia dos pais dela no dia seguinte, falou: pai, falei com ela, como é que você está, meu pai? Estou aqui vendo televisão. Eu estava de ver dorama, né? Estava no dorama, ela e Gabriela. Ela falou, estava lá na sala, ela foi no banheiro, fazer alguma coisa no banheiro, né? E lá entrou viva e saiu morta. Então, meu irmão, Deus tem um tempo determinado para tudo. O nosso papel não é questionar Deus, o nosso papel é obedecer, é crer e esperar. Agora, quando eu creio, prepara para dar glória a Deus, quando eu creio, quando eu obedeço e quando eu espero, essa equação vai trazer um resultado. Se eu crer, se eu obedecer e se eu esperar, vai chegar um momento que eu vou desfrutar. Irmãos, eles estavam lá na obediência, estavam crendo, estavam esperando, e o Pentecoste de repente aconteceu. Aleluia! Olha o que diz Atos 8, 14 a 17. Estou no tempo, pastor? Estou no horário ainda, né? Estou no horário? Está acabando, né? Acho que tem mais 5 minutinhos. Atos 8, 14 a 17. Diz assim, Atos 8, 14 a 17. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Atos 19, 1 a 7 diz assim: aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus, e quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Aleluia! Então, meu irmão, desde o Pentecostes, essa bênção contínua vem sendo vertida sobre a igreja. Deus continua derramando do seu poder, e você pode nessa noite desfrutar da presença do Espírito. Você pode nessa noite experimentar esse revestimento de poder. Você pode experimentar essa ação que gera em nós intimidade. Tem um livro que eu não concordo com tudo que ele disse, do pastor Benihim, chamado Bom Dia, Espírito Santo. Eu não concordo com a sua teologia de forma completa, mas esse ato de você se relacionar
como o Espírito Santo diariamente realmente faz toda a diferença. Então nessa noite eu quero orar por você, igreja. Vamos ficar de pé, por favor, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida.